Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre frações, tá bom? Antes da gente ver a aplicabilidade das frações, nós vamos entender por que que elas existem, da onde elas vieram, por que que nós temos que estudar frações nos dias de hoje. Bom, tudo começou há mais de 5.000 anos, lá por volta do ano 3000 antes de Cristo, uma das primeiras localidades, uma das primeiras regiões que se tem registro do estudo das frações é no Egito, tá bom? Lá no Egito, existia um grupo de pessoas que trabalhavam com agricultura, como existe hoje ainda. Pois bem, só tinha um problema nesse grupo de pessoas. O grupo de pessoas utilizava um terreno. E os agrimensores, que eram pessoas que dividiam esse terreno, eles usavam uma corda. A corda, ela tinha um nó de um lado e um nó do outro lado, e eles esticavam essa corda no chão para poder medir os terrenos. Até aí tudo bem, eles inventaram um tamanho de uma corda que era padrão, porque naquela época vocês devem imaginar que não era como hoje tão fácil, não tinha uma fita métrica, não tinha uma trena, na verdade não existia nenhuma unidade de medida internacional, universal. Existia, cada povo escolhia uma unidade de medida para determinada função e usava aquela unidade de medida. Pois bem, no Egito, a corda, com um nó em cada ponta, de um determinado tamanho que eles escolheram lá, era a unidade de medida padrão. Então, os agrimensores, que também eram chamados de estiradores de corda, porque eles passavam os dias deles esticando aquelas cordas para poder medir, eles delimitavam bonitinho os territórios de cada um dos seus agricultores. Só que dentre todos os territórios que haviam no Egito, existia um pedaço que era especial, que era o pedaço que ficava às margens do rio Nilo. Por que que esse pedaço era especial? O rio Nilo é um rio muito grande, muito famoso, que existe ainda, claro, e quando chegava lá por volta do mês de julho, esse rio enchia, esse rio subia e ele alagava as margens dele inteira. É comum acontecer isso. Vocês devem perceber quando vocês vão na praia, dado uma determinada hora do dia, a maré sobe e a areia, uma parte da areia é tomada pela água do mar. Inclusive, muitas vezes a gente acaba molhando nossas coisas quando a gente vai na praia, certo? Então, não era diferente no Rio Nilo. Só que no Rio Nilo não acontecia isso todos os dias. Só acontecia uma vez por ano, que era por volta do mês de julho. O rio enchia, inundava uma região que era a região que ficava ao longo da margem do rio, e essa inundação ela era muito boa para a agricultura. Ela fertilizava os campos. Então, quando a água baixava, esse pedaço de terra que foi inundado pelo rio era um pedaço que era mais fértil do que as outras partes. A plantação ficava melhor naquele pedaço, produzia mais, ficava mais bonita, enfim. O que que acontecia? O rei, por uma questão de política na época, e o rei lá no Egito era chamado de faraó, no ano, por volta do ano 3000 a.C., que foi o ano onde as frações foram estudadas no início, o rei da época, o faraó na época, se chamava Sesostris. O faraó Sesostris, ele distribuiu essas terras que ficavam às margens do rio Nilo para um grupo de agricultores que era especial para ele, era um grupo de agricultores que era mais do grupo de amigo deles. Só que o problema era, tudo ficava marcadinho, bonitinho. Quando o rio subia e descia de volta lá por volta de setembro, as marcações que haviam sido feitas todas estragavam, porque o rio inundava tudo. Então, os agrimensores precisavam esticar as suas cordas para começar o trabalho de medir novamente. O problema é, quando o rio descia, ele nem sempre ficava exatamente na mesma posição. Então, quando os estiradores de cordas, começavam o trabalho deles de medir novamente os territórios, por vezes faltava um pedacinho ou sobrava um pedacinho da corda. E eles não sabiam como resolver esse problema, já que os números que eles conheciam nesse período eram os números naturais, os números que servem para contar. Bom, depois que eles perceberam que existia esse problema
de um determinado tipo de número que não era certo, não era o número que eles já conheciam, o que eles fizeram para resolver esse problema? Eles criaram novos números. E esses novos números eram representados de uma maneira diferente. Bom, naquele momento, utilizando a numeração egípcia, esses números eles eram representados por... Era um círculo, mas não era bem um círculo, era meio oval. E é óbvio que isso foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, e assim nós acabamos chegando às frações que nós temos hoje. Naquele momento, como apenas unidades, eles não entendiam as frações na amplitude que nós entendemos hoje. O numerador das frações sempre era igual a 1, porque eles sempre queriam um pedacinho de um pedaço maior. Eles separavam dessa forma. E eles escreviam essa fração, como eu já falei, esse sinal que eles usavam era um sinal oval. Então, assim, eles pegavam esse sinal oval e colocavam tracinhos embaixo. Esse sinal oval representava uma unidade, que era o numerador. O numerador, nesse caso, era sempre 1. E os símbolos que ficavam embaixo desse sinal oval eram um denominador. Aí o denominador poderia ser vários números, dependendo da quantidade de partes que tinha aquele espaço que eles demarcavam. Depois, com o passar dos anos, ficou mais fácil trabalhar com frações, porque os hindus eles criaram, como nós já estudamos no bimestre passado, o sistema de numeração decimal. Então, as frações passaram a ser representadas como uma razão entre dois números naturais, onde o numerador tem um número natural e o denominador tem um outro número natural. O denominador ele vai representar, então, o todo, enquanto que o numerador ele representa a parte que você quer do todo, tá bom? Então, foi assim que as frações começaram. Mais adiante na aula, eu vou explicar sobre a utilização delas nos dias atuais, tá bom? Fiquem comigo. Então, pessoal, agora nós já vimos de onde surgiu a ideia de frações. A ideia de frações surgiu lá no Egito, né? Quando precisaram dividir territórios. Só que além daquela ideia de dividir territórios, nós podemos verificar que as frações elas são muito importantes no nosso cotidiano. Então, para vocês conseguirem enxergar um pouquinho mais como funcionam as frações nos dias de hoje na nossa casa, eu trouxe alguns elementos aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é uma pecinha de Lego, vocês estão acostumados a brincar com isso, provavelmente já brincaram muito com isso. Essa pecinha, eu vou supor aqui no vídeo de hoje que essa pecinha representa um inteiro, tá? Uma unidade de medida. O tamanho total dessa pecinha vai ser a minha unidade de medida. Ora, se essa pecinha representa um inteiro, observa, essa pecinha grande, ela cabe 3 pecinhas dessa daqui menores, tá vendo? Se essa pecinha verde representar um inteiro, cada uma dessas pecinhas menores vai representar 1/3 do total, tá? Essa pecinha aqui, ela vai representar 1/3 dessa pecinha aqui. Por quê? Porque cabe uma dessa num total, num espaço que caberiam 3. Eu tirei uma de um espaço que caberiam 3 iguaizinhas a essa. Então, é 1/3, tá bom? Observe essa outra peça aqui. Se eu encaixar essa outra peça aqui, essa outra peça está me ocupando aqui 2 posições, tá vendo? Ela ocupa justamente o espaço de 2 pecinhas. Então, essa peça vermelha, enquanto essa peça ocupa 1/3, essa pecinha vermelha vai ocupar 2 pedaços de um total de 3 pedaços. Então, ela vai representar a fração 2/3, tá bom? Então, utilizando esse pedaço como unidade de medida, se eu conseguir dividi-lo em 3 pedaços, cada um dos pedaços representa 1/3. Se eu encontrei um outro pedaço que ocupa 2 pedaços do total da minha pecinha verde, então, essa pecinha vermelha que ocupa 2 pedaços do total, ela vai representar a fração 2/3, que a gente fala 2/3, tá bom? Essa aqui é uma forma de utilização de fração no nosso cotidiano. Uma outra forma, que inclusive eu acho que é mais utilizada ainda, é divisão de comida, né? Se você tem irmão e primo, eu tenho irmão.
você vai entender muito bem o que eu estou falando. Vamos supor que a sua mãe fez um bolinho para você, e você estava pronto para comer o seu bolinho. Só que aí a sua mãe falou, não come tudo não, divide com os seus irmãos. Ora, se esse bolo aqui, na minha casa, na minha concepção, representar um bolo inteiro, uma unidade de medida, então se eu separar um pedacinho desse bolo para comer, esse pedacinho aqui, ele vai representar uma parte de 4 partes. Observa que aqui você está vendo uma parte de 4 e aqui sobrou um pedaço. Qual foi esse pedaço que sobrou? Ora, 1, 2, 3. O pedaço que sobrou, ele vai representar 3 partes de um total de 4 partes, certo? Esse pedaço aqui que sobrou representa 3/4 do total, tá bom? Agora, uma outra coisa interessante que você pode perceber utilizando esse bolo é que se você comer 2 partes do total, ora, se você decidir comer 2 pedaços do total de 4 pedaços, a quantidade que você está comendo equivale à metade do bolo. Então, olha que coisa interessante. 2 pedaços de um total de 4 pedaços é o mesmo que de um total de 2. Se eu dividisse esse bolo exatamente na metade e comesse um pedaço, eu teria comido exatamente a mesma quantidade que eu comi quando a minha mãe dividiu esse bolo em 4 pedaços e eu comi 2 pedaços. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a fração 2/4 e a fração 1/2, elas são chamadas de frações equivalentes. Tá? A gente chama de frações equivalentes. Por que equivalentes? Porque na vida real você está comendo o mesmo pedaço de bolo, seja lá qual for a forma que a sua mãe cortou o bolo, você está comendo a mesma parte, tá bom? Então, já que você está comendo a mesma parte, essas 2 frações são equivalentes, tá bom? Agora, existem frações, existem objetos que podem ser divididos em partes bem menores do que esse bolo. E eu vou usar como exemplo esse quadradinho aqui, essa figura plana. Observa que essa figura plana, no meu exemplo, vai representar uma unidade, tá bom? Essa figura aqui é uma unidade. Ela tem algumas marcações, tá vendo? Suponha que eu pegue essa unidade e eu corte ela em várias partes. Se eu for dividindo essa unidade inteira, eu vou perceber que ela pode ser dividida exatamente em 10 partes dessa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Então, esse pedaço aqui, essa unidade de medida, ela pode ser dividida em 10 partes desse tamanho aqui. Suponha que eu tire desse total aqui uma parte. Então, eu vou estar tirando uma parte de um total de 10. Então, eu vou tirar 1 de 10, tá bom? Agora, esse pedaço aqui, você viu que tem algumas marcações? Então, esse pedaço aqui, eu também poderia recortá-lo em pedacinhos bem pequenininhos. Ora, se eu recortá-lo dessa forma assim, eu vou conseguir recortar em 10 pedacinhos. Tá bom? Essa parte aqui, cabem exatamente 10 pedacinhos nela. Professor, esses 10 pedacinhos, se eu tivesse recortado essa peça maior em pedacinhos desse tamanho, quantos pedacinhos caberiam? Ora, se tem 10 placas dessa daqui na minha placa maior, então eu tenho 10 vezes 10, porque cada placa pode ser dividida em 10. Então, se eu tirar um pedacinho dessa placa e eu estiver comparando com a minha unidade de medida, que é essa daqui, eu vou ter tirado um pedacinho de um total de 100 pedacinhos, tá bom? Agora, e se eu estiver comparando esse pedacinho aqui, essa unidade de medida, com essa placa de 10? Então, ele é 1 de 10, se eu estivesse comparando com esse. Como eu defini no início que a minha unidade de medida é essa daqui, então eu tenho 1 de 100. Observa que essa plaquinha aqui, ela cabe em 10 pedacinhos desse daqui. Então, eu posso escrever essa plaquinha aqui como 1 de um total de 10 ou como 10 de um total de 100, se eu dividisse em plaquinhas menores. Então, ó,
Isso daqui, ó, é igual, essa unidade, essa placa maior é igual a 10 de 100, certo? Porque se eu dividisse isso aqui em pedacinhos menores, eu teria que isso aqui são 10 pedacinhos de um total de 100 pedacinhos. E aqui nós temos mais um exemplo de frações equivalentes. Por quê? Por que esse é mais um exemplo de frações equivalentes? Quem pode me dizer? Vou dar um minutinho para você pensar. Ora, se você respondeu que ele é mais um exemplo de frações equivalentes, porque tanto faz eu pegar um desse aqui ou 10 desse aqui, que eu estou pegando exatamente a mesma quantidade de pedaços, então você acertou. Essas são frações equivalentes, tá bom? Bom, isso daqui, essa aula foi preparada para que você tivesse a ideia de fração, para que você soubesse como representar uma fração e para que você entendesse da onde a ideia de fração surgiu, como ela começou, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido. Se você ficou com qualquer dúvida, você sabe que eu tô aqui, pode deixar um comentário que eu preparo um outro vídeo explicando de uma outra forma, tá bom? Tchau, tchau!